Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 18º domingo do tempo comum, estamos iniciando o mês de agosto. Agosto, mês vocacional. Temos aí nesses 4 domingos a lembrança das vocações a que Deus nos convida. Nesse primeiro domingo, a vocação aos ministérios ordenados. De modo especial, lembramos o dia do Padre, principalmente porque no dia 4 é o dia do Santo Cura d'Ars, não é? Dia 10, dia de São Lourenço, diácono. Festejaremos também o dia dos diáconos, que também é um ministério ordenado. E no Evangelho de hoje, que a igreja nos propõe, estamos em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Ao ser informado da morte de João Batista, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vós mesmo dai-lhes de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Ele disse: "Trazei-os aqui." E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, significativo estarmos no mês vocacional. Eu queria destacar aqui esse aspecto. Primeiro, Jesus, vendo aquela multidão, mesmo estando com o coração ferido, logo no início do Evangelho, Mateus nos mostra que Jesus acabou de ser informado da morte de João Batista. Se retira com os seus discípulos, mas aonde Jesus vai, a multidão vai atrás. E Jesus não se preserva, Jesus não tira esse momento para viver o seu luto, a sua tristeza. Não, mais uma vez ele tem compaixão do povo e começa a pregar para ele. Os discípulos, até com boa intenção, com zelo pelo povo, e aí a diferença entre zelo e compaixão, aconselharam a Jesus: "Vamos deixar que esse povo se vá, já está ficando tarde, eles precisam se alimentar." Jesus mostra aos discípulos a sua vocação. Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos vão alimentá-los. Esse é o chamado que Jesus faz a nós. De modo especial, nesse primeiro domingo, aos ministros ordenados. Eu sou um diácono, um ministro ordenado. De modo especial, os padres, também os bispos. Que nós não dispersemos o povo. Nós somos chamados a alimentar o povo com a palavra de Deus, e os padres com a Eucaristia, com a reconciliação. O povo precisa de Jesus e nós é que somos chamados a dar Jesus ao povo. Também você, meu irmão, também você, minha irmã. Somos chamados a alimentar o povo com o que temos. No final do Evangelho, Mateus vai dizer: os que comeram foram mais ou menos 5.000, sem contar mulheres e crianças. Sim, porque naquele tempo não se contavam as mulheres e as crianças.
Agora, dá uma olhada ao redor na sua paróquia, dá uma olhada ao redor no seu grupo de oração, na sua pastoral, para cada homem que tem lá, quantas mulheres não tem? Então, imagina quantas pessoas não tinham. Se a gente tomar por muito baixo, se para cada homem tivesse uma mulher, já seriam 10.000 pessoas, e mais as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou aquele povo, porque ele pega o pouco que nós temos. E isso é o lindo de ser igreja, meu irmão, minha irmã, porque cada um de nós dá o pouco que somos, e como corpo de Cristo, formamos o muito que é Deus. Sim, parece uma frasezinha de para-choque de caminhão, não é? Mas é cravada de uma grande realidade. Deus não escolhe os capazes, Ele capacita os escolhidos. Sim, Deus ele vai utilizando as nossas forças. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ele dizia que devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Assim deve ser a nossa vida na igreja. Consagramos a Deus o nosso trabalho e damos a nossa parte. Dessa forma nós entramos com o que nós temos e Deus entra com o que Ele é. E assim implementamos o reino. E assim alimentamos o povo, porque o povo precisa ser alimentado. E é a palavra de Deus que vai alimentar. É fazendo uma experiência com Jesus, querido, que conseguimos superar esse clima que estamos vivendo de pandemia, de doença, de desemprego, de incertezas. Que garantias nós temos hoje? A garantia de que há um Deus que nos ama. Há um Deus que nos une como igreja e que, reunidos como igreja e crendo em Jesus, somos capazes de realizar grandes coisas. Porque esse é um Deus que não se deixa vencer em generosidade, mesmo com o coração machucado. Ele fez aqui a primeira multiplicação dos pães. O Evangelho depois vai nos contar outra. E queridos, a cada dia essa multiplicação se repete. Jesus estava prefigurando aqui a multiplicação do pão que se realiza todos os dias no altar, em cada igreja, em cada capela onde é celebrada a Santa Missa pelos ministros ordenados, pelos padres que festejamos hoje. E alimentados pela Eucaristia é que somos capazes de fazer o reino de Deus acontecer. Jesus fala para mim, fala para você, eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Esses dias eu estava lendo aí um artigo falando das pessoas que no meio da crise, no meio dos problemas, deixam a igreja. Eles não precisam ir embora. Nós mesmos vamos dar de comer a eles. E mais uma vez, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a junto comigo se matricular na Escola de Maria, aquela que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Aquela que nos revelou o grande segredo para realizar o projeto de Deus. Nas bodas de Caná, quando Jesus realizou o primeiro milagre, fazei tudo
que Ele vos disser. Que Maria Santíssima nos ajude a ter coragem, nos ajude a ter compaixão pelo seu povo, compaixão pelas pessoas, pelos nossos, para que possamos levar a todos a alegria que Jesus quer nos dar. E aí, com 5 pãezinhos, 2 peixes, milhares de pessoas se alimentam e ainda sobram 12 cestos, que Jesus faz questão de mandar recolher, porque Ele não quer que nada se perca, assim como Ele não quer que nenhum daqueles que Ele escolheu se perca. Segurando nas mãos de Maria, você não vai se perder. Se entregue hoje, no início desse mês vocacional. Talvez você não saiba ainda se a sua vocação é ao sacerdócio, ao matrimônio, a uma vida consagrada. Mas eu te afirmo, a sua vocação é o céu. Disso não temos dúvida. E aquela que traz o céu a nós e nos leva ao céu é a Santíssima Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz milagres na nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo.